B. Marque um X em um triângulo acutângulo. Então, vamos voltar lá para a gente lembrar. Acutângulos são os ângulos menores que 90 graus, tá? É o triângulo que tem ângulos menores que 90 graus. E aqui, olha, eu fiz um xizinho aqui em azul. Olha, esse triângulo pode ser acutângulo, tá? Existem outros também. Por quê? Ó, menor que 90, menor que 90, menor que 90, tá? Agora é com vocês, beleza? Então, depois que terminar o vídeo, ou então vocês podem dar um pause nesse vídeo e fazer, tá? Em uma folha, com lápis e régua, crie uma figura utilizando somente triângulos. Então, façam um desenho, usem a criatividade, beleza? Podem pausar o vídeo e fazer agora, ou então fazer depois que terminar essa aula. Essa é uma das tarefinhas, tá? Então, isso daqui a gente não vai corrigir, porque cada um vai ter a sua criatividade, cada um vai ter o seu desenho, tá? Dando sequência na página 42, a gente tem outro conceito de triângulo, tá? Então, olha, além dos lados e ângulos, existem outros elementos do triângulo, como as alturas. Então, quem é a altura de um triângulo? Vamos lá. A altura de um triângulo é o segmento perpendicular, lembrando que perpendicular é aquele que forma um ângulo de 90 graus, né? Então, eu tenho aqui uma semi-reta, tenho outra, ao se cruzarem, ao se tocarem, formam um ângulo de 90 graus. Então, ó, então a altura de um triângulo é o segmento perpendicular a um lado ou ao seu prolongamento, que tem por extremo o vértice oposto ao lado. Ai, mas e agora? Confundiu tudo. Então, vamos aqui entender em um exemplo, tá? Então, quem é a altura, gente? Olha, se eu vou pegar esse lado como referência, ó, o lado AB. Então, eu vou traçar um segmento de reta perpendicular, ó, aqui meu pontilhado. Ou seja, perpendicular porque formou um ângulo de 90 graus, retinho. Do lado oposto até o vértice oposto, ó. Então, esse é o vértice e esse aqui é o lado oposto. E se eu fosse fazer o contrário, olha, traçar a minha altura? Eu vou pegar aqui o meu lado, esse lado aqui como base, né? Como referência. O lado AC. E qual é a altura? O segmento de reta que eu traço perpendicular. Olha lá meu ângulo de 90 graus. E ele termina onde? No vértice oposto, tá? Olha lá outra situação aqui. Agora o meu lado que eu vou pegar como referência é o lado CB. Eu vou traçar o meu segmento de reta até chegar no vértice oposto, tá? Lembrando que o vértice, ó, é a união de dois lados, né? Tudo bem? Então, olha lá, quem é o vértice aqui, ó? Esse é o vértice. E se eu quero traçar a altura, olha, então eu vou traçar o segmento de reta, né? Que vai ficar perpendicular, ou seja, um ângulo de 90 graus de um lado até o vértice oposto, ok? Então, tranquilo na altura? Olha lá. Ainda na página 42, acompanhem aí comigo, tá? Na página 42, veja como são representadas as três alturas quando o triângulo é retângulo, né? Então, olha lá, eu vou definir aqui o meu lado que eu vou ter como referência, que é o lado AC. Eu vou traçar o meu segmento de reta até o vértice oposto. Ó, quem é o vértice oposto? É o vértice B. Beleza? Olha aqui o meu ângulo de 90 graus, tá? Tudo bem? E aqui? E se o triângulo for obtusângulo, né? Ou seja, olha o ângulo maiorzão aqui, ó, o ângulo grandão de maior que 90 graus, por isso é triângulo obtusângulo, né? Então, eu tenho um lado que eu vou pegar aqui de referência e vou traçar meu segmento de reta até o vértice oposto, só que ele tem que ser perpendicular, ou seja, tem que ser retinho, formar um ângulo de 90 graus, ok? Tranquilo, então, a altura? Seguindo, agora nós vamos fazer uma atividade lá na página 43, tá? Então, virem o livro aí, página 43. Eu vou fazer com vocês a atividade 1 e a atividade 3. A 2 vai ser a tarefinha, tá? E a professora Áquila vem corrigir amanhã. Eu já deixei aqui traçado, tá? Por quê? Aqui eu não consigo utilizar a régua. Então, eu já deixei aqui prontinho para ficar certinho para vocês entenderem. Aí, no livro de vocês vão fazer essa com a régua, tá? Então, vamos lá. Exercício 1 da página 43. Com o auxílio de régua e esquadro, faça o que se pede. Letra A.
Trace uma reta R paralela a AC passando por D. Quem é AC? Primeira coisa, ó, AC é essa daqui. Deixa eu pegar a flecha, que vai ser mais fácil para vocês. A seta, né? Aqui, ó, tá vendo a minha setinha? A AC é essa daqui. Então, quem eu tracei? Qual é a primeira coisa que vocês vão fazer na atividade de vocês? Pegar a régua e traçar uma reta paralela. E vou chamar de R, ó. Tá vendo? Então, o primeiro passo é esse daqui, tá? Só que tem que passar por D, ó. Tá vendo que eu passei por D? Né? Próximo passo, né? Então, deem um pause aí, façam aí no livro de vocês. Próximo passo. Trace uma reta S perpendicular a AC, passando por A. Perpendicular tem que ter um ângulo de 90 graus, né? Então, olha lá, o segundo passo é esse daqui, olha, acompanhe minha flechinha. A reta S, tá, ó, perpendicular à reta AC, né? Perpendicular porque formou um ângulo, olha aqui, ó, a flechinha, um ângulo de 90 graus aqui. E passou pelo ponto A, correto? Letra C. Trace a reta T paralela a BD. Quem é BD? BD é aqui, ó, que já está no livro de vocês. E eu vou fazer paralela à reta T, ó. Só que eu tenho que passar pelo ponto C, ó, tá vendo? Então, vocês vão riscar aqui. Essa é a reta T, ok? Eu vou virar só aqui a tela, porque não coube tudo aqui. O terceiro passo é o seguinte, trace CD, pinte o polígono BCD e responda. Ó, o que é CD? Vou ligar aqui, ó, tá vendo esse azul? Opa, voltei sem querer. Esse azul aqui, esse azul um pouquinho mais escuro, né? Tracei aqui. E qual é o polígono que formou, né? Então, agora eu vou pegar aqui uma caneta para vocês terem noção, ó. Formou isso daqui, daí esse daqui vocês vão pintar. O meu tá com os risquinhos aqui, mas eu vou tentar pintar um pouquinho mais fortinho para vocês, tá? Beleza? Então, formei quem aqui? Olha, um polígono, né? E quem é esse polígono aqui? É um triângulo. Então, olha lá, letra D. Como podemos classificar o triângulo formado quanto à medida de seus lados e quanto à medida de seus ângulos? Então, vamos lá. Lados. Olha lá. A gente pode observar que cada lado tem uma medida diferente, ok? Então, ele pode ser considerado um triângulo escaleno, né? Então, vamos colocar lá, letra D. Quanto aos lados, seria escaleno, tá? E quanto aos ângulos? Então, vamos voltar. E quanto aos ângulos? Olha, o que a gente pode observar aqui? Todos são ângulos menores que 90 graus. Então, ó, deixa eu pegar até uma outra cor de caneta para deixar bem marcadinho. Todos menores que 90 graus, ó. Aqui, aqui e aqui. Lembrando que o ângulo de 90 graus é o retinho, né? Então, se são todos menores que 90 graus, nós podemos chamar de triângulo acutângulo, né? Então, quanto ao lado, ele é escaleno, e quanto aos ângulos, ele é acutângulo, beleza? Pronto. Letra E. Marque P na intersecção das retas S e RS. Marque G na intersecção das retas R e T e responda. Qual é o nome do polígono ACGP? Então, olha lá. O que nós fizemos lá? Nós marcamos, né? O ponto P, ó. O ponto P aqui. Agora eu vou pegar outra caneta para ficar mais fácil, tá? Uma outra cor de caneta. Opa, deixa eu pegar aqui de novo o vermelho. Pediu para marcar o ponto P, marcamos. Depois ele pediu para marcar o ponto G, aqui ó, marcamos, né? E responder, qual é o polígono que formou, ó? P, né? Daí ele fala assim, o polígono A, então sai daqui, A, C, ó, vem aqui, tá? G e volta lá no P. Qual é o nome desse polígono? Ele tem 4 lados. Então, se o polígono tem 4 lados, a gente chama ele, a gente classifica de quadrilátero, né? Porque tem 4 lados, ok?
Agora, o exercício 2 vocês vão fazer com a professora Áquila. Aliás, vocês vão fazer de tarefa e amanhã a professora Áquila vai corrigir. E agora eu vou fazer com vocês o 3. A mesma coisa, eu já deixei ele todo descrito aqui, porque vocês vão ter que pintar, né? Daí no finalzinho da aula vocês deem um pause, né? Ou façam agora, ou então voltem no final da aula. Ó, este mosaico foi construído somente com triângulos. Identifique-os colorindo cada um de acordo com a legenda, tá? Utilize uma cor diferente para colorir cada quadradinho. Então, eu já separei aqui, olha. Então, vamos analisar. O triângulo, escaleno e acutângulo eu chamei de um, mas vocês podem colocar uma cor aqui, tá? Escaleno, lados diferentes, acutângulo, porque ele tem ângulos menores que 90 graus. Quem são os escalenos? Ó, aqui, ó, vou circular o aqui, beleza? Então, vamos pintar essa cor de vermelho, mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. O 2 eu chamei de isósceles, ou seja, dois lados iguais e um diferente, tá? Vou pegar a cor azul. E ele é acutângulo, então dois lados iguais e um diferente, só que todos os ângulos menores que 90 graus. Olha lá, então eu vou circular, vamos pintar de azul, né? Lógico que vocês vão escolher a cor que vocês quiserem. Vou colocar aqui a legenda, ok? O 3, equilátero, ou seja, todos os lados iguais, vou pegar o amarelo. E acutângulo, né? Ou seja, quem é acutângulo? Ângulos menores que 90 graus. Então, quem é o 3? Ó, esse, só tem um 3. Então, o 3 vai ser amarelo. Isósceles, né? O 4 e retângulo. Retângulo porque tem que ter um ângulo de 90 graus. Vou pegar o lilazinho aqui. Então, o 4 vai ser o lilás, tá? Então, quem é 4? Ó, retângulo, porque olha o ângulo de 90 graus. E isósceles, dois lados iguais e um diferente, né? Não tem mais. 5. O 5 vai ser o nosso escaleno. Deixa eu pegar uma outra cor. Vou pegar um verde agora, né? Então, o 5 vai ser escaleno e obtusângulo, ó, ângulos maiores que 90 graus. Então, 5, 5, 5, tem vários, né? Escaleno, dois lados iguais e um diferentes, né? 5 aqui, tudo bem? Depois vocês preenchem certinho. O 6, isósceles e obtusângulo. Vou pegar o preto, tá? Então, quem é 6? Esse. Tem 2, 6. E por último, o 7, escaleno e retângulo. Então, vamos procurar o 7. Deixa eu pegar essa cor aqui, acho que é marrom isso, né? Então, aqui, retângulo, ó, ângulo de 90 graus, né? 7, 7. Ok? Então, daí vocês pintem aí na casa de vocês, bonitinho, com mais calma, né? Eu só separei aqui para vocês terem um entendimento, a cor, vocês fiquem à vontade para usar as cores que vocês quiserem, beleza? Então, resumindo, a aula de hoje, nós classificamos os triângulos quanto ao número de lados, tá? A medida de lados, desculpa, quanto à medida de lados, as medidas dos lados, eles são escaleno, isósceles e equilátero, tá? O escaleno, eu acho que eu falei para vocês, né? Escaleno, todos os lados diferentes, né? Por acaso eu falei, pensei no isósceles e falei escaleno. Então, ó, escaleno, todos os lados diferentes. Isósceles, dois lados iguais e um diferente. E o equilátero, todos os lados com a mesma medida. Depois a gente classifica os ângulos quanto aos ângulos, os triângulos quanto aos ângulos. E ele pode ser retângulo, ou seja, tem um ângulo de 90 graus, né? Ele pode ser acutângulo, ou seja, todos os ângulos internos menores que 90 graus, ou seja, agudos. Ou ele pode ser obtusângulo, um ângulo interno obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Correto, então? Beleza? Então, agora anotem a tarefinha aí de vocês. Terminem de pintar bonitinho. E amanhã, na próxima aula, desculpa, a professora Áquila corrige a tarefa. Tranquilo, então, o conceito de triângulo, a classificação, as classificações quanto aos lados, quanto aos ângulos, né? Então, agora eu gostaria que vocês fizessem de tarefa o exercício 2 da página 43, lá da apostila. Tudo bem? Então, bom final de
semana a todos e até as próximas aulas. Tchau, tchau!